manhã de domingo, em 1990, a tripulação de um avião da British Airways teve que lidar com uma situação completamente desesperadora. Depois, teremos a oportunidade de conhecer um pouco sobre as primeiras bonecas falantes desenvolvidas. Uma ideia aparentemente inofensiva, mas que gerou um pesadelo para as crianças daquele ano. E por fim, temos o suposto diário de um homem que diz ter vivido em 3906. Esse é o Mundo Freak Confidencial sobre 3 casos insólitos, escabrosos aí para vocês. E a gente vai se defrontar com eles logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Lembrando a todos que somos exclusivos aqui do Spotify apenas, o Mundo Freak Confidencial, né? Os outros programas da casa, eles continuam em qualquer outro agregador, mas é importante você lembrar disso, porque, cara, como a gente prometeu, inclusive a gente prometeu antes de ter como fazer, né? Não sei se vocês perceberam, né? Provavelmente o Andrei aqui andou prometendo aí umas notificações de quando o episódio sai, mas a questão é que nós já não é mais segredo, já que já saiu a atualização na gringa, pelo que a gente tá sabendo, que agora tem o sininho, sabe, igual do YouTube, pra você não perder nada do Mundo Freak Confidencial. Então, acho que por enquanto você estiver escutando, talvez não tenha chegado ainda pra você. Pode dar uma conferida. Quando tiver oficialmente pra todo mundo, a gente vai voltar a falar mais sobre aqui. Mas, só pra você saber, já temos notificação para você que é apaixonado pelo Mundo Freak Confidencial e quer sempre ser lembrado, putz, que quinta-feira maldita que eu tô tendo aqui hoje. Aí vem aquela notificação maravilhosa e é o quê? Mundo Freak Confidencial para você animar e alegrar o seu dia, minha querida e meu querido e meu queridê. Olá, freaks! E para mais especificamente hoje, o Jaca Lovers. Você mesmo! Exatamente, todo mundo que tá ouvindo o podcast e ainda não nos acompanha nas redes sociais, gente. Vocês têm que mostrar a força da comunidade, como a comunidade freak do Mundo Freak vai mostrar que tem presença nas redes sociais. Se vocês, nossos ouvintes, não nos acompanham e ajudam comentando, contribuindo, chegando junto com a gente, exatamente, sigam todos nós para ficar por dentro das novidades do trabalho de cada um de nós. E aí, o que eu venho convidar hoje pra vocês? O meu computador está passando por dificuldades, ele está, coitadinho, falecendo de idade. E eu resolvi, com o apoio da Ira, apoio da Ju, apoio de toda a galera, fazer um catarse pra gente juntar uma boa grana e comprar um computador novinho pra que eu e minha esposa Tabata possamos trabalhar cada vez mais produzindo conteúdo pra vocês. Mesmo você que não acompanha as lives lá na Twitch, eu ainda gravo o podcast do computador. E sem o computador, sem um bom computador, eu vou ficar prejudicado durante as gravações. Então, o que eu estou oferecendo? Eu não queria fazer uma vaquinha só para receber doações. Eu resolvi fazer um catarse. E nesse catarse, estou oferecendo workshop de criação de personagens e ajudar você a criar sua própria história, se você quiser. Então, olha lá as recompensas, tem várias recompensas. Você que é empresário, você que quer a sua marca na Twitch, nas minhas redes sociais, dá uma olhada lá que também tem um valor especialíssimo pra você. Todo mundo aí, forte abraço. Jaca Lovers, espero vocês. Até! Gente, eu tenho coisas muito rapidamente pra falar com vocês. Primeiramente, estamos no TikTok como bom cringes que somos. Freakers e jovens. Abrimos um perfil nessa rede social pra você acompanhar e indicar mistérios pra gente seguir também. Então, estamos lá no Twitter, no Facebook e também no TikTok. Onde você estiver, a gente é aquela pessoa que é fissurada em você e você olha pra janela, tem uma cabecinha ali olhando pra você dentro de casa. Aí não tem mais ninguém. Você olhou, opa, sumiu. Aí você volta e diz, nossa, que impressão que tem alguém me observando. É o Mundo Freak aqui com você. Stalker de vocês. Então siga a gente em todas as nossas redes sociais para oficializar esse serviço de stalkeamento. E agora, sobe a vinheta. Anuncie quarentena.
Anuncinhos de quarentena. Cara, sério, gente, vocês têm que prestar atenção em todos os anúncios de quarentena, sério. Espero que vocês estejam fazendo a lista das pessoas que vocês querem trabalhar no futuro, porque a gente só tá indicando pessoa maravilhosa. Por exemplo, olha que maneiro, Dani Mota, ilustradora, designer e faz trabalhos de ilustração publicitária, ó, já trabalhou com diversas marcas, ó, Mattel, Lilica Ripilica, Johnson & Johnson, Honda. Cara, você tá querendo ilustração publicitária? É a Dani, mano. Cara, eu tô muito feliz que aqui a gente tá anunciando bastante trabalho de mulheres talentosíssimas. Conheçam o trabalho dessas mulheres. Sem brincadeira. A Dani, vou deixar aí o portfólio pra você acompanhar o talento dessa mulher incrível aí. Assim como a gente sempre faz com todos os artistas e outras mulheres ainda incríveis também. Mas fica aí a indicação caso você esteja procurando pra seu livro, pra sua revista, você quer um diagrama, manda uma mensagem ali pra Dani que eu tenho certeza que ela vai se amarrar. Vou deixar o Behance dela e o Instagram. Beleza, gente? Então é isso. Vamos falar de mais 3 casos misteriosos, porque hoje, galera, tá sinistríssimo, tá horripilante. Então, bora lá. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes do meu Brasil Veranil, tudo bem com vocês? Eu sou Andrei Fernandes, o âncora desse programa de pessoas muito animadas e com pouco juízo, para falar sobre 3 casos insólitos, às vezes não indo pro lado sobrenatural, mas muito esquisitos, que a gente vai desvendar, ou então nós vamos encará-los de frente, porque somos pessoas muito corajosas. É porque não dá pra encarar de costa. Encarar é de frente. É verdade, é verdade. E pra me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Lucas Balaminuto. Olá, galera. Hoje a gente vai ler o livro do futuro do Pretérito Perfeito. E temos aqui ele também, nosso queridíssimo Rafael Jacaona. Olá, e o primeiro caso do avião, ele não é sobrenatural, ele só é absurdo. Erros humanos e suas coisas estranhas. Eu acho ele absurdo. Se eu fosse o copiloto ali, pelo menos 5 pessoas tinham morrido. Absurdo é o preço da carne. Esse caso sobrenatural, sim. Exatamente. É isso aí. O preço da carne, eu vou ter que concordar contigo. Tá muito difícil. E temos aqui ela, a nossa beldade, JJ, o Jatinho. Tudo bem? Olá, tudo bem? Nossa, tô muito feliz porque os casos que a gente vai falar hoje, eles são... Eu gosto deles. Eu acho eles bem esquisitos e tem um aí que é meio bizarro. O mais bizarro deles. É legal, vai. Cara, muito tempo que a gente não grava essa pauta. Tá quase uma pauta anual, casos insólitos, né? Mas o fato é que tem muita pauta, muito tema legal, assim, que a gente podia aproveitar. E às vezes a gente fala, isso aqui dá um caso insólito, dá pra meter com mais 3 no mesmo episódio. A gente fala, não, tem muita coisa pra ser abordada. A gente tem vários temas que a gente, inclusive, abordou em casos insólitos passados. Que pra quem não sabe, esse é um quadrozão que tem aí o programa inteiro, em que a gente pega casos menores, que não dão um episódio em seus detalhes, né? Ficaria muito curto. E aí a gente decide aglutinar e juntar pra gente tecer comentários e não deixá-los esquecidos na gaveta da memória da humanidade. Vamos começar com um que ele é assustador. Inclusive, eu achei que fosse piada. Eu achei que fosse, tipo assim, fosse piada. Sabe meme de Twitter? Eu achei que fosse meme de Twitter. Quando eu vejo a imagem de representação, vai estar no post desse episódio, a imagem de um avião comercial, né? Imagina um avião comercial e alguém pra fora, tipo, o avião em pleno ar e alguém pra fora, sendo pendurado pra fora da janela. Aí eu falei, não, isso aqui é meme, né? Isso aqui deve ser alguma coisa de... Os jovens estão falando agora que a gente é cringe, né? Deve ser algum meme cringe que eu não tô entendendo aqui. É um filme? É a imagem de um filme, tu pensou assim, né? Pode ser alguma coisa de comédia, provavelmente, porque aquilo nem parece ser real possível, né? Mas o caso aconteceu em 1990, no dia 10 de junho, às 8h20, horário local, o voo 5390 da British Airways. No caso, o horário local da Inglaterra, tá? Não o nosso. Mas tanto faz também, né? Não vai alterar nossas vidas aqui, o horário desse caso aqui. É porque é o horário local de onde o acidente aconteceu, né?
Que é onde interessa. Não é aqui do Brasil, porque o acidente aconteceu na Inglaterra. Faz sentido. O avião partiu do aeroporto de Birmingham, na Inglaterra, com destino a Málaga, lá na Espanha, né? Haviam 87 pessoas a bordo, entre eles o piloto, o Tim Lancaster, o copiloto, o Alistair Atkinson, e o comissário de bordo, o Nigel Ogden. Cara, parece muito ficção, né? Esses nomes aqui. O mistério aí é o nome do copiloto, Alistair. Esse cara aí tem Eu coisa. jurava que ele ia mandar um Lester Crowley ali. Inglaterra ainda, cara? Esse aí é o cara que tem que ficar atento, ouvinte. Esse aí que a gente tem que prestar atenção. O caso é que o avião, ele decolou 13 minutos depois da decolagem, altura mais ou menos de 5.300 metros do solo. Os pilotos falaram, beleza, levantou o voo, Deus segurou, beleza, dá pra dar aquela relaxada. Soltou o cinto, tirou as travas ali do ombro. O Nigel, copiloto, entrou na cabine, perguntou se o pessoal queria chá, foi preparar um chá. Só que antes mesmo do cara sair, as duas janelas, sabe a janela do piloto ali, aquela janelinha ali? Elas simplesmente explodiram e desapareceram. Calma aí, André, calma aí. A minha fonte é diferente. Não sei, a minha fonte é diferente. Só explodiu uma janela, a do piloto. Tá, ok. Não foi o copiloto que entrou. O copiloto não saiu do lugar. O copiloto continua no mesmo lugar. E ninguém entrou na cabine quando explodiu o negócio. Antes de explodir, entrou depois que estourou. O cara tava vindo servir café pra eles, né? Perguntar lá do café. O copiloto tava no lugar dele e despressurizou a cabine porque o para-brisa, né? Se assim pode ser chamado, do avião, explodiu, né? Ele foi cuspido do avião, né? A pressurização da cabine jogou o para-brisa pra fora, o do piloto. O piloto, com isso, foi sugado. Ele tava de cinto abdominal, ele tirou o cinto do ombro, mas o cinto do abdômen ele estava com ele, só que ele afrouxou o cinto, a perna dele deu uma travada no cinto, então ele ficou tipo uma bandeira, as pernas dele dentro do avião, o corpo pra fora, fazendo tipo de uma bandeira. O comissário de bordo, que tava vindo com o café da manhã, ele viu esse cara aí, esse é o sobrenatural da história, porque esse cara, ele viu o piloto bandeirando do lado de fora da cabine e ele pulou pra segurar o piloto. Mas é muito instinto, né? Eu, tipo, já fiz umas coisas absurdas só por instinto, entendeu? Sei lá, parece que nosso corpo, ele é programado pra essas situações de perigo pra fazer alguma coisa. Sim, a evolução programou a gente, caso o para-brisa do avião estoure, pra essa situação em específico. Cata a pessoa pelos pés e segura até o avião chegar em terra. Mas eu acho que, tipo, em situações um pouco... É que nem quando a gente vê situações de mães com bebê, sabe? Você nem pensa, você só vai lá e faz. Eu acho que deve ter sido isso que aconteceu com ele. Mas manja biruta de posto, que ele fica balangando os braços, assim, diz ele que tava birutaço, assim. E ele bateu a cabeça, ficou desacordado, e se não é o cara que pula ele e pega ele ali, ele ia ter morrido ali na hora, porque ele... Aliás, até agora não consegui entender como esse cara que veio segurar o piloto conseguiu não ser sugado junto. É, né? Aí que tá. Não, aí eu te explico. Porque pela lógica, o que acontece? Quando o ar de fora e o de dentro do avião, ele se equilibra, ele não é sugado, ele é cuspido. O que puxa você pra fora não é o ar de fora, é o ar da cabine pressurizada. Entendi. Uma vez que ela despressurizou, você não é mais puxado. Isso não é o espaço sideral. Então, depois que explodiu, o copiloto não saiu do lugar. E como foi o vidro do piloto, ele que foi tirado. A porta, ela caiu pra dentro, tanto que a porta ela foi sugada pra dentro da cabine. E o cara que tava vindo com um cafezinho na manhã, ele viu o piloto aí, ele ficou segurando o piloto num... Deve ter sido um negócio de um segundo. É uma cena do apertem os cintos e o piloto sumiu, cara. Isso é uma cena de filme de comédia. É muito doido isso, cara. É porque geralmente quando você tá num avião, né, quando a gente tá em terra, a gente tá em um ATM, né, daí quando a gente sobe, a pressão ela vai diminuir, daí ela chega a 0,2 ATM, uma pressão muito pequena. Daí o que você faz pra pressurizar esse avião? Você deixa a mais ou menos 0,2 ATM. Então, se dá algum problema, a despressurização, ela vai sugando tudo. É tipo um buraco negro de fluido arrancando. Como é que tudo ela que faz, A cena do Lost. Isso. Né? Eu ia falar Todo Mundo em Pânico, é o Premonição. É o Premonição, né? Que tem a cena famosa assim. Eu tô, inclusive, meio embasbacado que o Rafael deu essa informação também tão precisa assim. Eu fiquei positivamente surpresa. É porque eu entendo de aviação. É que eu nunca precisei usar aqui, mas eu entendo. Calma aí, cara. Não, calma aí. Como assim? Mas tu não é nada. Tu não é piloto, tu não é comissário. O que tu entende de aviação? É que eu tinha um primo que queria ser piloto
quando a gente era criança. Então ele tinha muita revista de aviação, eu ficava lendo. Ah, que maneiro. Que da hora, é física pura isso, velho. É só fluido. É só fluido que acontece, né, em aviação. Acabou que ele nunca virou piloto. E eu fiquei com a informação na cabeça. Que bom, aprendeu. Mas o mais doido é que eles conseguiram pousar o avião, né? Eles conseguiram... O cara segurou o piloto, tal qual um biruta de posto voando pra fora, da janela pra fora, e até o avião aterrissar. Calma aí, você tá falando biruta de posto, mas é o bonecão de posto pros cariocas. Só pra ser... Bonecão. Regionalismos. Sabe por que isso aconteceu, Lucas, e deu tudo certo? Porque um dos procedimentos, quando alguma coisa estoura no ar, é você entrar no mergulho de alta velocidade, até que comece a atingir um nível de voo que você vai pressurizar a cabine, vai tudo ficar na mesma pressão. Então, você tem que, sair até aterrissar bem rápido, e daí despressuriza. Quer dizer, pressuriza. O que você tá me dizendo é que, em caso de emergência, o procedimento é arremessar o avião de contra o chão. Sim, até equilibrar a pressão. Daí, quando equilibrar a pressão... E esperar que ele não chegue. Exatamente. Eu fui olhar nos sites, assim, e esse é o procedimento. Uma das coisas interessantes desse caso é que o cara que tava segurando ele inicialmente, ele desloca o ombro segurando o piloto. E tava frio pra cacete. Além do vento tá entrando no avião bem rápido, ele tava congelando a cara. O outro comissário de bordo, eles ficam revezando, segurando o piloto. E eles não seguraram o piloto porque eles acharam que o piloto tava vivo. Eles seguraram o piloto porque eles acharam que se o piloto saísse voando pela janela, ele poderia acertar alguma coisa da asa ou o motor e o voo ir pra cá do cacete, quase disso. Eles tinham quase certeza que o cara tava morto, porque ele tava batendo a cabeça na janela durante uns 20 minutos, sabe? O vento empurrando ele de um lado ao outro, ele tava batendo a cabeça o tempo inteiro. Não, quando tu para pra ler o caso, é um negócio absurdo e horroroso quando tu para pra analisar o que essa... É que é engraçado quando tu olha, porque tem umas representações na internet do cara ali pra fora bandeirando. É engraçado. Ah, caralho! Mas é horrível, porque, além, como o Rafael tava falando, o vento frio, né, tava menos 14 graus. Tava a nível de queimar a pele das pessoas envolvidas ali, né? Que gerava o cara pra fora, né? Então, além disso também, das concussões, do deslocamento, da quebra de ossos e coisas desse sentido envolvido nessa situação, né? Ele ficou inconsciente, mas ele não teve tantas... você espera que a pessoa chegue destruída, arregaçada. Ele teve queimaduras por conta do frio, né? E daí ele quebrou um dedo, ele ferrou um pulso. Eu falei assim, caraca, velho, esse não era o dia dele morrer, literalmente. Ele sofreu o que a gente chama de ulcerações de frio. E galera, não vá no Google e não coloque no Google Imagens ulcerações de frio, porque é uma parada absurda, assim, o que acontece com isso. Como é que se escreve ulceração? Tem que ser cedilha, puta, e agora? Não, é ulceração com C, ulceração com C. Ulceração, cara, é muito bizarro. Não, é uma queimadura, né? É uma queimadura sem o... Queimadura é feio, né? Não é bonito. Não é bonito. Fica preto completamente, assim, parece que tá podre, é muito doido. Só quem se machucou, além do piloto, obviamente, só pra você entender, evidentemente o piloto não morreu, ele chegou, pousaram o avião e foram ver que o piloto tava vivo. E só quem se machucou além do piloto foi o comissário que segurou ele primeiro, que teve o ombro deslocado. De tanto segurar o piloto, ele deslocou o ombro, algo do tipo assim. Então só os dois se machucaram, né? De todo esse perrengue, de toda essa loucura. Isso tudo demorou, se eu não me engano, 30 minutos pra eles pousarem, ou 20 e poucos minutos pra eles pousarem. Da hora que a janela estourou, né? Foi cuspida, até a hora que eles pousaram, durou entre 25 e 30 minutos, mais ou menos. E deve ter sido desespero. O Crowley, o Alistair, que era o segundo, né, o copiloto, ele que levou o avião e tal, e ficou ali coordenando a galera. E prova aí que o efeito humano é o que vale aí o treinamento da galera, senão tinha dado merda bem fedida. Lancaster, depois de 5 meses, ele voltou pra trabalhar e continuou trabalhando até se aposentar em 2008. Então, cara, foi só ele se recuperar e já tava de volta voando, de boa. Eu não sei se eu teria coragem de voar nunca, jamais na minha vida, depois de ficar que nem um bonecão de poço se batendo pra fora do avião, cara. Mas aí que tá, Lucas. Quem sofre é quem tá acordado. O cara deve ter desmaiado no primeiro segundo. Então, não lembra de porra nenhuma. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ele não deve ter tido nenhum trauma. Agora, os outros continuaram também trabalhando, né? Foram
agraciados pela rainha. Receberam medalha, né? Foi impressionante, assim. Não foi medalha que eles receberam. Eles foram condecorados com a comenda da rainha por valiosos serviços no mar. A comenda da rainha, ela não é a maior condecoração, mas ela é, tipo assim, mega top. É a rainha que vai dar pra você mesmo, assim. Você toma chá com a rainha e tal, mais perto que você vai conseguir chegar ali da realeza. Porra, tu pode dar um pescotapa na rainha da Inglaterra. Que maneiro, mano. Não sabia disso. Caralho. Vai. Tem uma curiosidade que eles esqueceram do Nigel. Tadinho. Na hora de fazer essa condecoração. E depois eles correram pra dar a medalha pra ele também. Coitado. Olha aí. Mas sem ver a rainha não tem graça. Pega essa medalha e joga fora. O meu prêmio era ver a rainha. Sai daí, reptiliano. Não quero mais essa porra, não. Vai se fuder você. Esses casos de explosões que tem nos aviões são bem comuns, e isso é por causa de rachadura que pode ter na porta. No caso, aconteceu com a janela, certo? Por quê? Porque um dos caras que tava lá trocando a janela, ele tava instalando parafusos novos. Ele instalou parafusos errados. Ele instalou parafusos menores. Daí o que aconteceu? Ficou sobrando ar. O ar passou, expandiu, pá. Diferença de pressão, o negócio estourou. Eu já vi casos de portas que foram trocadas de aviões e também colocaram as coisinhas erradas, trocou de pressão e já era. Então não é tão incomum não esses acidentes de estourar coisas. Uhum. Isso aí, quem já leu aquele livro Perdido em Marte? Que ele não tava perdido porque ele sabia onde estava? É por isso que o nome, né? Tá inclusive num título o nome. É inclusive um lance desse no próprio livro sobre construção da comporta do cara lá de Marte e tal. Isso no avião é no sistema de segurança, porque o cara, quando foi trocar o parafuso, ele comparou olhando qual era o parafuso certo. O cara olhou o parafuso. É igual, né? É igual. Inclusive, é por causa desse cara que passaram uma medida de segurança que todo mundo que faz segurança em aeroporto de manutenção tem que fazer exames de vista periódicos e são obrigados a trabalhar de óculos caso tenha algum programa de vista por causa desse cara. Porque essa não foi a única janela que ele fez cagada. A janela anterior a essa, ele também tinha esquecido, ele também tinha colocado os parafusos errados, mas aí o cara que faz a segunda revista percebeu e trocou por ele. Não, e detalhe, isso é tudo cagado, por quê? Não é igual um foguete, mas a segurança de um avião é revisada por várias pessoas. Não é o cara que chega lá e faz a mecânica e não tem ninguém pra ver o serviço do cara. Então, foi o mecânico que trocou a janela que errou, foi o revisor que errou, foi todo mundo ali na organização dos parafusos que erraram. Então, teve uma série de erros. Inclusive, o próprio mecânico ele cometeu um erro brutal. Foi isso que a Jay falou. Quando ele trocou o parafuso por um parafuso menor do que deveria, ele ainda fez uma coisa genial que eu achei muito absurdo. Ele, a cada tanto tempo de voo, você tem que dar um reaperto no parafuso, né, antes de trocar. Ele pensou que se ele apertasse o parafuso mais do que o manual dizia, ele não precisava apertar de novo depois de tantas horas. Como que essa pessoa virou mecânica? Fita isolante, Jay. Fita isolante gruda. Aí, em vez de ele pensou, em vez de reapertar daqui a 100 horas, eu vou reapertar agora. Então não vou precisar reapertar depois. Se você escovar o dente 3 vezes hoje à noite, você não precisa escovar mais por 3 dias. Olha que perfeito. Mas eu quero dar os parabéns. Eu quero dar os parabéns pra polícia de Oxfordshire, porque os caras acharam o painel que voou ali, o para-brisa, e acharam os parafusos. Eles conseguiram achar os parafusos que caíram do avião no chão, cara. 18 parafusos que foi encontrado. É impressionante. Cara, isso é muito impressionante. Como é que você acha parafuso que caiu do avião, cara? Cara, parabéns. Não, se cai na minha casa, eu não acho mais. Deus levou. Eu já considero perdido. Eu não acho as coisas que caem debaixo da minha mesa aqui no escritório, cara. Só pra mais um detalhe. Esse aí eu descobri hoje, eu não sabia. Parafuso de para-brisa de avião, ele tem uma ordem correta de apertar o parafuso. E ele também não fez a ordem correta. Ele apertou... Ele saiu apertando na ordem que Deus quis. Porque são vários parafusos diferentes e se você coloca muita tensão nele, ele vai estourar, né? Então... Nesse avião específico são 90 parafusos e você no manual tem a ordem. Tem que apertar primeiro esse, aí depois o outro. Tipo vai montando tipo um X, um pentagrama, algo do tipo assim. O Alistair, né? Alistair, tá certo. Que mané manual, bicho. Você vai no freestyle e Deus faz voar. E curiosidade, o cara tinha 16 anos de experiência. Tava na hora, cara. Tava na hora já.
A estabilidade. Mas no caso aqui, é interessante que a gente tá comentando isso, porque o departamento de manutenção do aeroporto de Birmingham foi condenado por falta de supervisão e negligência nesse caso aí, mano. E agora, só pra dar, antes da gente ir pro próximo caso, só pra vocês terem uma dimensão, que eu acho que a gente não citou, foi muito en passant, mas essa situação durou vários minutos até o pouso do avião. Imagina. 20 minutos, pelo menos. 20 minutos. Agora, você imagina 20 minutos nessa situação em que a pessoa tava tentando se comunicar com o rádio para receber instruções para pousar o avião e você não consegue escutar porque você tá naquela situação. Porque você, tipo, sabe, a janela do carro tá aberta? Nesse carro tava mesmo, né? Totalmente, no caso. E era um avião, não era um carro. E você tava a 5.000 metros de altura. E com a cabine despressurizada. Então era uma situação horrenda, né? Então fica aí você tentar se colocar aí nessa situação, ver o que acontece, né? Mas de fato, muito, muito heróico aí a atitude dos copilotos. Parabéns aí. Vocês vão receber a condecoração do Mundo Freak ao vivo do Andrei. E então eu vou mandar o endereço, vocês compareçam na data e a gente manda os detalhes, beleza? Isso aí. Inclusive pro avião que ainda existe. Venha cá, avião. A gente vai dar medalha pra você também, avião. É tipo o final do Star Wars que dá pro Chewbacca, né? Que não dá pro Chewbacca. O avião recebe, o Chewbacca não recebe a medalha. Whether you're a diehard sports fan, a hopeless romantic, or a comedy aficionado, the Xfinity 10G network was made for streaming it all. Worry less about buffering when streaming your favorite shows, movies, or live sports and enjoy a better way to watch. Xfinity gives you a reliable connection for streaming plus all the entertainment you love all in one place. Fear not, because now you can finally sit back, relax, and stream your favorite entertainment and sports like never before with the Xfinity 10G network. Rafael Jacaúna, eu vou considerar, depois desse último caso, que você teve um primo que queria muito trabalhar com Thomas Edison e que ele comprava várias revistas de bonecas do século retrasado. Estou correto? Esse caso eu não conhecia. Esse eu tô realmente na mão de vocês três. Esse caso aí eu tô voando. Então vamos lá, gente. Pra quem não conhece, temos ele, Thomas Edison. Aquele picareta de marca maior dos Estados Unidos que roubou diversas patentes dos outros, né? Conhecido inventor e ladrão de invenção dos outros, né? Fica aqui. O Luca Balaminute vai defender agora Thomas Edison pra mim. Chora, Tesla! Quem chora Tesla? Ah, não, não chora Tesla, não. Chora ou não chora, Tesla? Se decida, mulher. Você se decida. Eu pensei no Elon Musk, deu, não, arrombado, imperialista, deu, não, o Tesla. Foi muita ligação. Aí, tá vendo? Eu fui no museu do Thomas Edison. E no museu do Thomas Edison eu fiquei um pouco surpreso. Porque os caras são extremamente honestos, assim, não é essa patente aquele roubou mesmo, essa daqui ele roubou daquele. E dos grandes trabalhos do Museu do Edison é descobrir quem realmente inventava as patentes que ele roubava, né? Pra dar o crédito certo pras pessoas e tal. E nessa, eles descobriram uma porrada de coisa que foi o Edison mesmo que inventou. E que ele tá com crédito negativo tão grande que as pessoas acham que a invenção dele é a invenção roubada dos outros, né? Acaba o tiro saindo pela culatra hoje em dia na história, que é engraçado. A lâmpada, por exemplo, não foi ele que inventou, foi um italiano, 79 anos antes dele comercializar. E todo mundo conhece, né, o Thomas Edison por causa da lâmpada. Ele tinha um bom marketing. Não, ele era um arrombado mesmo. Oh, desculpa. Mas o que ele inventou dessa vez, André? O que acontece? O Thomas Edison, ele é um cara que ele era ele tinha uma companhia, né? Uma empresa de invenção e que ganhava dinheiro inventando coisas e fabricando patentes. Algumas coisas davam certo, outras coisas davam errado, né? E aí ele contratava pessoas e vai crescendo, vai se expandindo, né? Então, Edison Phonograph Toy Manufacturing Company, que era uma empresa em 1890, foi fundada e passou a produzir bonecas, né? Era uma empresa de brinquedos da galera do Thomas Edison e tal. O que acontece? Essa é a primeira boneca do universo. Mentira, do planeta Terra, não sei quantos outros universos. Então, o universo é um só, não sei quantos... Enfim, vocês entenderam. É a primeira boneca da história que tinha um mecanismo de fala, né? Anteriormente, as pessoas precisavam colocar demônios dentro das bonecas para que elas falassem. Mas aí foi a primeira tecnológica. Agora é a primeira tecnologia, se é demoníaco ou não sabemos. Exatamente, aboliram aí o trabalho escravo demoníaco na época, e aí eles precisavam resolver aí essa questão toda aí. Trabalho escravo demoníaco que vem lá, ó, de muito tempo.
Desde o cara lá, como é que era? O rei que dividia a criança no meio? Que tinha trabalho escravo de demônio? O rei que dividia a criança no meio? Salomão, porra! Salomão que tinha uns demônios que trabalhavam pra ele. Mas o que a criança fez? Às vezes o cara tava na razão, Aí... né? O que a criança fez? Dependendo... Andrei. O cara a criança quebrou o PlayStation 5 do cara. E quem sou eu pra falar, mano? Zerou o save file de Pokémon cheio de Shine? Puta! Mano, aí não é... Tem que dividir em 4. Dividir em 4 metades. Gente, brincadeira, pelo amor de Deus, né? Estamos aqui, salvem as crianças. Mas é interessante porque isso é muito legal, porque de fato, isso é verdade. Historicamente, a primeira tipo de boneca voltado pra crianças como um brinquedo, né? Você tem aquela coisa histórica, né? De ser um brinquedo voltado pro público feminino, crianças e tal. E aí você vai tendo novas formas de fabricação, né? Eram bonecas que tinham um corpo de madeira e a cabeça era de porcelana. Ou seja, sabe aquelas bonecas da tua avó que você tinha medo quando você era criança? Era uma dessas aí. Ainda mais bizarra ainda, porque ela tinha uns buracos no peito que soltava palavras, né? E era pra ser um negócio muito infantil, muito bonitinho, inovador. Parece a boneca do Toy Story 4. Parece mesmo, parece bastante. Eu não assisti Toy Story 4. Herege. É bom. É bom. Obrigado, tá bom. Eu não vou continuar assistindo, mas vambora. Uma das grandes inovações dessa boneca do Edson não é só o fato de que ela emitia som. É que naquela época, a grande maioria dos brinquedos que eram feitos por artesãos locais. Era o cara que tinha loja de boneca e ele fazia, ou algumas grandes lojas que faziam para um estado inteiro, uma região inteira, e distribuía em lojas locais menores, né? Essa tentativa do Edson foi uma parada de tentar fazer uma grande rede de bonecas nacionais padronizadas, feitas em fábricas, um tipo de fabricação, um modelo de negócio muito mais perto do que a gente tem hoje em dia. Só que o que ele não contava era que o aparelho que ele usava para transmitir a voz das bonecas, ele estragava com o uso muito facilmente. Então, 2, 3, 4 ouvidas da boneca falando e ela já começava a fazer uma voz mais grossa e de repente essa voz grossa ficava distorcida. É porque dentro da boneca tinha um negócio chamado fonógrafo, né? Então o que acontecia? O som, ele fazia vibrar o que tinha ali dentro, um diafragma de gravação. E daí tem um cilindro coberto com papel de estanho. E ele ia girando com uma agulha que tem ali dentro do diafragma. Ia fazendo cortes na folha de estanho que variavam conforme o som. Só que o problema é que é sensível. Conforme o tempo vai passando, aquilo, além de se desgastar, é uma folhinha sensível. Então você tá dando aquilo pra uma criança, né? A criança vai sacudir, a criança vai bater o negócio. Então, esse cilindro de estanho, ele vai ficando danificado. E daí ele ia fazendo uns barulhos bem esquisitos, tipo, sei lá, a boneca do Fofão. Oi, tudo bem? Aqui é a Suzy. Caralho. Era comum entre diferentes fabricantes da época fazer bonecas com cabeça de porcelana e corpo de madeira. Porque o corpo, assim, você metia uma roupinha e ninguém via direito o corpo. Mas o rostinho, a cabeça da boneca que tinha que ser bem feito, com bastante detalhe e tal, né? E às vezes as mãos também eram feitas de porcelana. Só que se você tem um corpo de madeira e uma cabeça de porcelana, o que você acha que aguenta mais o baque da criança? A cabeça quebra na primeira queda da boneca ao chão e acaba que ficavam coleções e coleções de bonecas sem cabeça. E era muito comum a galera abrir baú antigo da família, assim, cheio de tranquearia de gerações e gerações passadas, e descobrir coleções inteiras de bonecas sem cabeça. E ninguém entendia o porquê. Que falavam assim. Sem cabeça. Bonecas, imagina, você abre ali e tem uma coleção de bonecas sem cabeça. Falante. Você puxa a cordinha de uma e de repente ela fala que nem o demônio, cara. Oi, você precisa me amar. Só o corpo de madeira. Bem claramente a gente consegue ver que a invenção não deu muito certo, não apenas por causa disso que a Jay e o Lucas falaram, mas porque depois de uma espécie de recalque que eles fizeram, eles foram e trabalharam no modelo com mais qualidade das bonecas, porque de fato as crianças começavam a ficar assustadas por causa de todas essas questões todas, já não tinha uma boa qualidade na época, né? E ainda tinha essas variações com o tempo também, então eles trabalharam numa nova versão, só que o que acontece? Essa nova versão acabou ficando muito cara, chegando a custar de 10 até
$20, né? O que pode não parecer hoje muita coisa, mas na época, há 2 séculos atrás, isso equivaleria hoje, sei lá, de $237 a $574 pra uma boneca. É brinquedo pra rico. Ninguém tinha boneca de cabeça de porcelana naquela época, a não ser que você fosse o pica da sua região ali. Era boneca pra rico. Mas você acha que o Thomas Edison ia fazer coisa pra quem? Pra pagar, ele queria dinheiro. O cara era um grande empresário, então ele tava ali querendo fazer o dinheiro girar. Exatamente, né? E aí foi que essa empresa de brinquedos do Edison faliu por causa desse projeto. Mas é muito interessante que em 2014 o Laboratório Nacional de Lawrence Berkeley desenvolveu um método para reproduzir as gravações sem tocar no cilindro, que é bem frágil, da maneira como elas foram talhadas. Então houve uma recuperação dessas vozes. E o sistema foi batizado de Irene 3D e utiliza um scanner para fazer uma cópia detalhada dos sulcos e reproduzir o som que seria ouvido quando a agulha passasse por eles, né? E atualmente você tem 8 áudios resgatados dessa época, o que essas crianças falavam, essas crianças em forma de guri. E tem uma coisa muito interessante, ouvinte de podcast, que é o seguinte: você está ouvindo um podcast, então nós temos uma oportunidade que várias outras mídias não têm de fazer exatamente isso agora. Cara, as 3 são bizarríssimas. Você acha, Lucas? Eu acho suavona. Não, o áudio regravado, o áudio recuperado, são bizarríssimos. Ah, o áudio sim. Porque muitas pessoas falam das letras das músicas. E se a gente for pensar por nós mesmos, quantas músicas a gente cantava sem perceber o que a música dizia? E daí quando a gente vai lá, fica mais velho e fala, putz, problemático. Ainda mais a gente tá falando de 1800, cara. Mas aí, Jay, o problema é que foi feito por adultos que estavam entendendo o que a letra dizia. Mas as coisas que a gente também consumia, os nossos pais também sabiam que a gente tava ouvindo. Vai dizer que não, entendeu? Mas aí, Jay, o que a gente ouvia, nossos pais sabiam, mas no geral, não era produzido para o público infantil, entendeu? A gente escutava, os nossos pais sabiam o que era, mas não era uma produção para crianças. A gente ouvia. Ok, essas bonecas eram para crianças. E a boneca do Fofão? Também era pra criança. Mas falava o Fofão ou era só tinha a cabeça que debaixo dele parecia um punhal? Era só o facão. Mas eu gosto que a Jay trouxe as letras, porque 2 das letras das músicas eu queria destacar elas aqui, porque as letras por si só são bizarríssimas. Escute, ouvinte. Now I lay me down to sleep. Agora eu vou deitar para dormir. I pray to the Lord, my soul to keep. Eu rezo para Deus para que mantenha a minha alma. If I should die before I wake, se eu morrer antes de eu acordar, I pray to the Lord my soul to take. Eu peço para Deus que leve a minha alma. É sempre bom ser resgatado. Isso é o demônio, isso aí foi feito para levar as crianças pro inferno. Isso aí, puta caralho. Isso aí é o serviço fácil que eu venho gravar isso. Essa não é a mais bizarra. Fite essa daqui, ó. There was a little girl who had a little curl. Tinha uma garotinha que tinha o cabelo encaracoladinho. Right in the middle of her forehead. No meio da testa. And when she was good, she was very, very good. E quando ela era boa, ela era muito, muito boa. But when she was bad, she was horrid. Quando ela era ruim, ela era horrível. Rapaz. Cara, isso é música pra criança. Depois a criança fica assustadíssima e Thomas Edison se pergunta por que a empresa dele faliu. Tinha alguém ali. Tinha alguém ali fazendo judiação com criança. Acho que isso era o brinquedo pra criança ficar de castigo. É música de igreja e as músicas de igreja tinham essa pegada mesmo. Mas é verdade. É porque a igreja tem uma das teologia do medo. Então... é mais ou menos isso. E era assim que as crianças eram educadas. As mães, elas cantavam umas músicas aterrorizantes. Não, calma aí. É bom a gente falar isso mesmo, Jay. Porque era naquela época, hoje em dia não tem mais isso. Então aquela coisa de quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer, não existe mais. Isso é hipnose coletiva. Não existe nada disso. Hoje em dia, as crianças gostam disso porque é muito adulto. Não é cringe. Amadeus Genet, supostamente um professor suíço-austríaco que viveu no início do século XX. Por volta do ano de 1922, ele teria viajado para a Grécia, onde ensinou francês e alemão por um tempo, ali como professor. Assim ele acabou conhecendo o George Papatich,
isso. Gente, se eu não falo inglês, eu não vou falar grego nem fudendo. Aí vocês me desculpem. Seu aluno, que era o seu favorito na classe, né? E que também confiou um diário misterioso antes de voltar para a sua cidade natal. O professor, o suíço, né? Pediu pro Papatch traduzir esse diário do alemão pro grego, apenas como forma de estudo. Bem, ele acabou se fazendo um pouco do serviço e ele percebeu que o livro parecia ser uma novela, né? Uma ficção. Porém, conforme o trabalho de tradução foi progredindo, ele foi percebendo que o diário falava sobre o futuro. O professor aparentemente sofria de encefalite letárgica, que foi uma epidemia na época, entre lá 1915 e 1926, também conhecida como doença do sono, que ataca o cérebro das vítimas e causa sonolência, letargia e falta de energia. E a doença teria feito o professor entrar em coma por um ano inteiro. Segundo o diário, durante o período que esteve em coma, a mente de Jeanette entrou no corpo de uma pessoa chamada Andreas Northam, um humano que viveu no ano de 3906. O professor nunca havia falado disso pra ninguém, mas depois que acordou, escreveu com riqueza de detalhes tudo isso. E aí, será que nosso ouvinte vai acreditar nisso, gente? Uma coisa que eu fico bem frustrado com essa história é que a riqueza de detalhes vai começar no ano, sei lá, 2300 e porradinha, sabe qual é? 3200 e pouco. E não tem nada, apesar dele ter escrito isso no início do século XX, não tem nada de 100 anos depois do século, de quando ele escreveu isso, tipo do ano 2020, 2030, 2010. É tudo lá pra século 23, 22. A justificativa é que se as pessoas do futuro contassem pro tal do suíço as coisas sobre o nosso século, aí ele poderia alterar o próprio futuro recente dele, né? Ele poderia tomar escolhas diferentes na vida dele que alterariam o futuro. Então só contaram pra eles coisas que são tão no futuro que são irrelevantes pra vida dele, pra evitar que cause um paradoxo temporal, né? Sim, mas aí, né, ele escreveu isso lá no 1920, né? 1920 e pouquinho. Podia ter falado pra ele de 100 anos depois, por exemplo. Falaram pra ele 300 anos depois, né? Porque falaram, segundo um dos vídeos que eu vi sobre essa informação, vídeos muito, muito precisos, iria acontecer alguma coisa durante o século XX que seria profundamente importante no mundo e preferiram não contar pra ele. Falando assim, tu pensa, porra, Segunda Guerra Mundial tava bem ali, né, tal, a primeira tinha acabado, tinha a segunda, mas tem um monte de coisa que podia ser, mas essa é a primeira coisa que veio à mente. Porém, não tem muito como descobrir, porque ele só deu informação muito no futuro, muito. A parada é que ele diz que tal grande evento passaria uma régua no mundo, né? O mundo seria antes e depois desse grande evento. E eles não queriam que ele afetasse nada antes do grande evento. E tudo que acontece depois do grande evento, ele não teria como afetar, ele não teria como mudar nada, né? Então, se você só conta depois do grande evento, você evita qualquer tipo de paradoxo temporal. E eu achei legal a justificativa dele pra não ser pego na mentira, né? É muito inteligente, eu achei inteligentíssimo. E, tô evitando um paradoxo temporal, que achei maneiríssimo. Mas eu queria trazer aqui citações diretas do livro. Eu mesmo traduzi, então perdão aqui, porque ele foi traduzido do grego pro alemão, do alemão pro inglês, e o Lucas traduziu pro português. Então perdão se as coisas ficaram um pouco meio perdidas, assim, na tradução. Ô, Lucas, tudo bem, o pessoal faz isso com a Bíblia há 1500 anos, ninguém se importa, eu acho. As interpretações também que a gente tiver, acho que vai estar tudo bem, né? Não tem problema. As partes que eu selecionei são assim, ó, direto do livro. O professor falando. Eles acreditam que somos nós que passamos, não o tempo. Nós, as criaturas humanas com destino biológico de vida curta. Vem e vai. A dimensão da profundidade do universo nos escapa. Nossas antenas têm uma capacidade muito limitada que apenas formam impressões subjetivas que são totalmente irrelevantes para a verdadeira e objetiva grande realidade. Essa realidade objetiva que era chamada de O Samit. Se tornaram pessoas verdadeiramente civilizadas, pessoas com cultura interior, e não conseguem fazer algo que consideram errado. Mesmo se você forçá-los, por assim dizer, eles não conseguem fazer nada de errado. Não criaram um super-humano, é claro, mas sim um ser humano culturalmente avançado. Graças ao Instituto Idersen, o Homo sapiens deu lugar ao Homo Occidentalis Novus, o atual homem iluminado do Nogeri, a Nova Era. O Nogeri, Nova Era, começou em 3382, no dia 6 de setembro, de acordo com o nosso calendário, quando o grande Volk sobreviveu o Nibelwrit, quando a ascensão do conhecimento Volk foi concluída
concluída por volta de 3430 depois de Cristo. Esse dia foi rotulado como o início de uma nova era da história. De acordo com a percepção Volkic, que eles acreditam, cada um dos vizinhos é um mundo interior inteiro, cheio de sonhos sobre a vida, afeto, amor e sofrimento humano. Você é um mundo considerado sagrado, ideias elevadas em uma ampla gama de valores espirituais. Essas eram reflexões sobre o Summit, que ele havia falado comigo antes. Sua atenção aos detalhes e sua capacidade de previsão, que às vezes chega ao ponto do exagero, são incríveis. Eles são extremamente cuidadosos para não insultar esse mundo interior inteiro, nem um pouco, seja em termos de sua existência física ou moral. Então foi mais ou menos essa a descrição que ele deu, né? Você tem aí uma grande catástrofe chamada de Nilberfrit, e então uma pessoa chamada Volk sobrevive e passa o conhecimento Volkic pra frente, quando a humanidade aí dá uma rebutada. E é interessante que ele chama de Instituto Eidersen, que teria criado essa nova raça, essa nova espécie de humanos, chamada Homo Occidentalis Novus. É uma espécie mesmo, no termo biológico de espécie, diferente da nossa espécie, que é o Homo sapiens, e que seria culturalmente avançado. Ele não teria super força ou super inteligência, seria um avanço cultural. Muito diferente, né, cara? Mas aí depende, Lucas, porque eu também não sei, tudo eu de lá do livro, mas não sei o que tudo diz no livro, né? Porque os vídeos que eu fui apurar essa história em vídeos confiáveisíssimos, eles vão dizer que existem partes que ele vai dizer justamente que esse Homo Novus, ele vai ter habilidades ligadas ao cérebro que vão dar maiores percepções do espaço e do tempo para esse ser humano. Por isso também, além de culturalmente, eles vão ter uma habilidade que justamente essa habilidade vai influenciar na sua forma de perceber e de criar essa nova cultura, porque eles estão percebendo coisas além. São seres menos subjetivos, né? Eles não assimilam a realidade de uma forma tão subjetiva quanto a gente, né? Por exemplo, fazendo um paralelo aqui, eles não veriam cores, eles veriam as flutuações de onda eletromagnéticas da luz. Eles não teriam discordância de que cor as coisas são, porque eles estão vendo a luz sendo refletida mesmo, né? Então eles abandonam a subjetividade, é uma coisa meio vulcaniana, assim, do Star Trek, né? Pra se tornarem pessoas mais objetivas e culturalmente mais avançadas. Vale a pena lembrar que esse livro, ele foi escrito em 2 partes. O Paul, ele entrou nesse coma 2 vezes. Por causa dessa doença que tava assolando, né, a região onde ele morava, e daí ele entrou em coma por 1 ano. Daí ele viaja, ele não sabe o que tá acontecendo, as pessoas não querem contar pra ele o que ele tá acontecendo, e ele assumiu essa nova forma. Depois, ele volta. Só que no que ele volta do coma, a mãe dele morreu, ele tá morando sozinho, ele meio que perde a vida dele anterior, e ele meio que não consegue se adaptar, e ele viaja pra um outro lugar. Eu acho que é aí que ele vai pra Grécia. Ele é professor, né, dele vai lecionar na Grécia, e ele acaba caindo no coma de novo. E no que ele volta pra esse coma é quando ele conhece toda essa civilização. Então vale a pena lembrar que ele entra nesse coma 2 vezes. Então esse livro, ele é escrito em 2 partes. É uma coisa também que, enfim, dessa história, é que nesse futuro, os homens desse futuro, as pessoas desse futuro, explicam pra ele e entendem o que ele tá passando, entendem que ele é do passado e de boa. Olha, parece que para essas pessoas isso é uma coisa comum, talvez por ter essa habilidade que vai descrever mais avançada e tal. Eu acho uma coisa interessante, que essa história tem várias coisas interessantes, além da viagem em si, que o Andres, ele vai escrever uma civilização que parece muito assim uma utopia comunista, né, digamos assim, né, porque as pessoas não pagam pelas roupas, as pessoas não precisam de dinheiro, as pessoas recebem de graça, as pessoas trabalham dos 17 aos 19 anos, elas não precisam mais trabalhar além disso. Que é aquela idade que você tá, né, bicho? Você tá cheio de energia mesmo. Engraçado que em um dos vídeos que eu vi isso, além dessa informação, vai dizer que o mundo não tá perfeito, porque as pessoas mesmo assim ainda possuem uma série de diferenças, porque ficou como se fosse uma grande ditadura. Não é ditadura a palavra que é usada, é como se fosse, enfim, um governo forte que obriga a ser dessa forma e vai indo. Então é uma descrição para o ano lá de 1920 interessante de você ver essa visão que ele vai ter da sociedade, do que é maravilhoso, do que é essa utopia, do
que é esse futuro. Ele vai descrever os anos 2300 e pouco como tendo uma imensa guerra mundial, né? Que os anos entre 2000 e 2300, a raça humana ia enfrentar problemas de âmbito de natureza, problemas de superpopulação. Ele vai descrever um monte de coisa. Não que, por exemplo, o Malthus já vai ter descrito isso sobre problemas de população muito tempo antes desse camarada dizer isso. Então, assim, ele dizer isso não quer dizer que ele realmente viu o futuro. Quer dizer que ele era um professor, Isso que eu ia falar. ele estudava sobre coisas. E ele pensava, ele refletia sobre, é muito um reflexo dele como pessoa na época que ele estava e das reflexões dele, porque todo mundo tem as reflexões sobre sua passagem no momento que você tá, que nem agora que a gente tá nessa situação. Primeiro, ele vai cair num sono profundo, num coma. Sabe quando a gente dorme e a gente tem aqueles sonhos esquisitos e acha que ele durou por horas e você cochilou 15 minutinhos, 10 minutinhos? Às vezes eu penso que a consciência dele tava num fluxo tão grande, pensando em tantas coisas, que é como se ele desse um cochilinho e imaginasse tudo isso. Pode não ser isso, né? Mas, como eu vejo essa história, é dessa forma. Ele também vai dizer que o ser humano foi pra Marte no ano de 2200 e bordoada, 2200 e pouquinho, e em Marte, colonizado com 20 milhões de pessoas, e algo aconteceu em Marte que acabou, todo mundo se lascou, o planeta voltou a ser inabitado e o ser humano desistiu de Marte. Quase um The Expanse. Ele diz isso e, tipo, os homens, então, pelo que entende, o ser humano não saiu do planeta Terra ainda no ano 3906, tá todo mundo ainda confinado na Terra. E quem esconde esse livro até o ano de 1994, mais ou menos, são os maçons. Rolê aleatório. Essa história vai dizer que os maçons escondem informação porque são informações importantíssimas e a maçonaria, ela detém essa informação e por algum motivo que eu não lembro agora, na década de 90, essa informação vai ser publicada em poucas edições e lançada ao mundo. Eu fui atrás disso. Eu tinha certeza disso. Ou você ou a Jay fariam isso. Ó, quentíssimo. Vai, Lucas. Meus contatos quentíssimos de dentro da maçonaria me dizem que essa história confere que esse livro tinha sido publicado antes, mas ele não rendeu vendas, então a maçonaria reteve ele como relíquia maçônica, tá? Então tem um livro de classificações de grandes relíquias maçônicas. Normalmente essas relíquias maçônicas têm mais a ver com a história da maçonaria, registros de pessoas que começaram lojas maçônicas, os primeiros rituais, fotos, cartas e tal. São mais histórias da maçonaria para a maçonaria mesmo. Mas eles também têm relíquias que eles consideram de relíquias transhumanistas, que eles acham que é importante você manter elas culturalmente, e essa teria sido uma delas. E poucas pessoas têm acesso, mesmo dentro da maçonaria, o que são essas relíquias, mas de bater o olho no nome dessas relíquias, parece que tem todo tipo de bizarrice de pessoa que sonhou com o futuro, que viajou no tempo, que vê outras raças de alienígena, que conversou com pessoas de outra dimensão, que teria batido papo com entidades. Isso não é comum, tá? Mas a maçonaria tem realmente essas relíquias maçônicas e elas são divulgadas quando a maçonaria acha que é um momento de divulgar elas por algum motivo cultural, que vai saber lá qual é o deles. Mas você não guardaria? Eu guardaria se eu visse um negócio desse. Eu ia deixar guardado. Não sei pra que vai servir, entendeu? Eu guardo meus livros. Tem uns livros aí que eu li e não gostei, mas eu guardo. Hoje em dia, isso tudo é publicado como creepypasta no No Sleep, no Reddit. Mas é isso que esse cara fez. Esse cara fez um Reddit No Sleep antes do Reddit No Sleep. E, tipo, a parada que eu acho que, assim, a gente tem um pouquinho em pé atrás é porque tem alguns conceitos no livro que eles ressonam muito com uma ideia da época, que era o racismo científico. Porque as pessoas aqui atingem um nível de respeito mútuo. Esse homo ocidentais aí já liga o alerta. As pessoas atingem um respeito mútuo muito grande, uma paz muito grande, uma felicidade muito grande, porque elas têm muito cuidado em não ofender, em não pisar no universo interior que é cada pessoa. Mas, para chegar nisso, elas foram todas padronificadas em nível ético. Elas são todas a mesma etnia, tá? E são padronificadas em nível ético e biológico. Então tem um instituto que garante a padronização ética das pessoas. Étnica. Étnica. E isso que reflete muito o conceito que estava borbulhando ali na época de racismo biológico. Teria raça inferior e raças superiores de pessoas, que depois disso foi cair por terra. Então pode ser que ele esteja sido afetado por esse tipo de cultura
científica, era acadêmico isso. Tinha paper sobre isso e tal, né? Isso era muito difundido, então pode ser que ele tenha sido muito afetado por isso. Então, assim, conceitos legais pero no mucho. Não necessariamente significa que poderia ser eugenista, mas, tipo, ressoava com o senso comum da época, vamos dizer assim. Seria isso, né? E ele não chega a falar direto isso, tá? São indícios disso, é implícito isso no texto dele. Meio que fica subentendido isso. Especialmente quando ele fala mais no livro, ele fala bastante desse instituto e como ele fez a padronização humana e como a paz foi atingida através dessa padronização. Então, tem coisas legais e tem coisas não legais aqui no meio. É que a gente tá aí no final de 1800, né? Quase entrando em 1900. Então, a gente tem aí Age e o Wells. É 1920. Mas então, no final de 1800, 1890, 1900, a gente tem Lovecraft, a gente tem H.G. Wells, a gente tem Charlotte Perkins. E essa galera, principalmente dos Estados Unidos e... enfim, era muito eugenista. Você pega as obras e tem muito desses problemas. Monteiro Lobato. Só pra dar uma pirada básica, assim, nesses assuntos que geralmente a gente podia, de repente, fazer uma pauta um dia sobre comparar pessoas que previram o futuro, tipo Baba Yaga. Dá pra fazer. Pra saber, mais ou menos, sabe, uma pauta comparando, pegando galera que dormiu, viu o futuro. Bingo da previsão. Né, porque a previsão do Baba Yaga eu gosto porque eu fico acompanhando todo final de ano, ou janeiro, começo de ano, sobre o que Baba Yaga adivinhou. Aí só aparece coisa inventada. Tipo, o que o Baba Yaga falou foi inventado agora, porque não tinha no ano passado essa porra, não. Atualizaram. Não, mas é que acharam hoje. Mas, de qualquer forma, é uma coisa interessante, porque é aquele lance aquele seriadinho Raven. As visões da Raven. Quando você vê o futuro, tudo pode mudar. Então, digamos que uma organização que tem influência política no mundo e tal, tem algum livro desse, teve acesso a alguém que viu o futuro e escreveu alguma coisa, essas organizações, mas não aconteceu nada no ano 2010. Não aconteceu nada disso que a pessoa lá há 70 anos atrás previu, não aconteceu. Não aconteceu porque eles sabiam o que ia acontecer e não aconteceu porque eles viram que não aconteceu. Jesus Cristo. Eles mudaram o futuro. Então o futuro não é determinista, então essas porra não servem pra nada. Não, mas é que tá. Não aconteceu porque o futuro foi mudado. Então não serve pra nada. Mas aí entra no paradoxo. Então, como que a pessoa viu o futuro? Se ele mudou? Aí já é outro problema. Mas eu tô dizendo que pode ser. É pique Doutor Estranho, cara. Você vê todas as versões do futuro, aí você só escolhe só que vai dar certo. Exato. Só que o Bitcoin vai estar na cotação que você quer. Mas assim, eu tô escutando vocês conversarem aí e me deu uma série de dúvidas porque acho que faltou um pouquinho dessa informação na pauta das publicações do livro. Porque eu fiquei me perguntando aqui, porque de fato, pela história, essa história teria sido começada no final do século XIX, início do século XX é quando ele tem as aulas com esse professor, ou seja, teria acontecido antes a escrita desse livro, desse diário, né? Livro, vamos tratar livro só quando foi publicado por uma editora e sendo posto à venda. Eu não sei quando que é a publicação dos livros. Porque, de fato, eu não sei se era comum, porque, por exemplo, ele fala aqui de guerra nuclear. Assim, pode ser um raciocínio falso meu, mas antes do final da Segunda Guerra Mundial, a pessoa falar sobre guerra nuclear parece meio solta essa informação aqui, né? Não é o tipo de, sei lá, pessoas tinham medo de guerras nucleares no início do século XX? Então, isso eu acho interessante porque é aquele tipo de informação que nem eu falei sobre a Baba Yaga. O tipo de informação é que se você não ler direto no livro, eu não sei se foi adicionado, porque, por exemplo, uma das leituras, de repente o Lucas até viu isso, mas uma das interpretações que um dos vídeos que eu vi lá pra saber sobre o assunto vai dizer é que o seu tradutor, né, o aluno dele, vai traduzir da forma que uma pessoa do ano de 1920 entenderia. Então eu não sei necessariamente qual foi a palavra que ele usou, se realmente era esse, ou se a palavra foi retraduzida 20, 30 anos depois, sabe? Aí realmente falta a leitura do original pra saber se lá no alemão, no austríaco, quando o original foi escrito, se de fato foi escrito. Vai ver que também o livro, o rolê todo, mas como o Lucas disse, que a maçonaria manja do livro, talvez seja um diário escrito realmente. Mas isso é uma coisa muito interessante sobre guerra nuclear em 1920. Tinha esse rolê? Eu realmente não sei disso. O que eu fico pensando é que pode ter tido um Lost in Translation aí. Você pode ter perdido muita coisa. Primeiro, o cara, ele era alemão. Daí depois ele foi pra Grécia. Daí depois o negócio foi traduzido. Eu fui ler a primeira data de publicação. Foi 2016.
perdeu muita coisa. Só rapidinho aqui que o erro meu, que eu jogo muito RPG, eu errei Baba Vanga por Baba Yaga. Mas isso aí é outro problema aqui mental, desculpa, Gabriel Ramos tá certo. Baba Vanga, que é a profeta, Baba Yaga é o bicho-papão. Você tá falando aí, eu já abstraí completamente. É outro rolê. De fato, é Baba Yaga. Mas tirando isso, todas as informações que você vai vendo, tipo, são temas muito recorrentes da cabeça da pessoa do século XX, né? Então você vê problema de superpopulação, diferenças étnicas, né? Guerras, colonização de Marte. Cara, tipo, tem coisas falando que Marte pode ou não ser habitado, tem essas discussões desde o século XIX. Isso não é novidade, né? Então, assim, todas essas informações lidam muito com o folclore da época. Não tem nada que você fala, não, realmente isso parece ser uma informação nova. A bomba atômica. A bomba atômica foge um pouco, porque, tipo, as primeiras descobertas que vão dar indício de que a gente pode fazer uma bomba atômica são de 1930, 38, né? Sim, tirando a questão nuclear, que aí, de fato, é uma parada que é só décadas... É um pouquinho antes. Lucas. Um pouquinho antes? 1915, 1920 já tá começando o nascimento. Mas você teria que ter o texto original pra você fazer a comparação e garantir que isso não foi editado. Porque de resto, tá a cabeça de uma pessoa do século XX mesmo, né? Se você for pensar, por exemplo, que Star Trek, que é a primeira série de TV, década de 50 e 60, tem tudo isso aí, né? Tipo assim, um pós-humanismo, tipo assim, acabamos com todas as guerras, o ser humano é mais evoluído, vivemos num pseudo-tecno-comunismo intergaláctico, estudando as outras raças, qualquer coisa assim, né? Tipo, abolimos todas as guerras, né? Coisas nesse sentido, assim, não tem dinheiro, né? Esse futuro, além disso também, outra informação aqui pra galera tá curiosa sobre o que o cara falou, também vai dizer que nesse tempo lá, 3.906, vão existir 1 bilhão de pessoas na Terra, né? A população vai ser drasticamente reduzida, mas não vai ser drasticamente reduzida porque os Illuminati reduziram. Não, ela vai ser reduzida porque vai ter uma hiperguerra em algum momento desse aí, sei lá, o ano 3.000 e cacetada, vai ter essa guerra gigante, vai ter destruição climática, os caralho, e a população vai ser reduzida e depois vai aumentar pra 1 bilhão e tanto. Aí eu penso, ele vai dizer sobre guerra, uma grande guerra entre os países e tal, uma nova guerra mundial, no ano de 2300 e pouco. Cara, realmente, eu ficaria muito surpreso se demora 300 anos pra ter a terceira guerra mundial, sacou? Então é muito disso. Teria que ver no original, teria que ver lá o título. E outra coisa, ele escreveu em austríaco, e ele era professor de, se não me engano, francês ou austríaco lá na Grécia. O cara que ficou com o livro demorou cerca de 15 anos pra traduzir. Ele foi traduzindo de pouquinho, e ele vai finalizar a tradução 15 anos depois. E ele não era um profissional de tradução, né? Ele era estudante da língua, então tem essa também. Isso. Aí tem esse detalhe. O original em grego, que o cara vai traduzir, ou ele vai traduzir do austríaco pro grego, ou do austríaco pro francês, algo do tipo, quando ele termina, já está no desenrolar ali da década de 30. Se ele começou a traduzir em 1923, 1924, ele vai terminar a tradução já em 1938, 1939. O que garante que o aluno não deu uma mudada ali no texto também, né? Eu tenho certeza, desculpa, mas eu tenho certeza que ele mudou, pode ter acrescentado coisas e ter falado que, sei lá, baseado em fatos. Esse é o ponto. Quando eu falo original, é original do autor, de fato, não o original da primeira tradução. Mas aí ninguém tem. Aí é só na maçonaria. Porque tem isso, porque supostamente soldados, na década de 30, soldados gregos teriam invadido a casa dele, visto escritos em alemão e apreendido o livro em alemão. O que faz sentido, cara. Sim, até aí faz sentido, porque, porra, ali aquela tensão toda, 1937, 38, você tem aquela coisa toda, os soldados levaram o livro. E ele vai fazer esse diário transcrito de memória, basicamente. De memória. Aí fudeu, né? Isso é um detalhe importante. O livro em alemão, original, foi pego pelo exército e... A gente não tem evidências que esse livro sequer existiu, a gente não tem evidências que esse professor dele sequer existiu, então fica realmente muito complicado. Porque, tipo assim, essa história ela é muito legal, apesar de ser muito datada frente ao que a gente vive hoje, né? Naturalmente, se de fato tudo isso é real e estão falando de guerra nuclear início do século XX, é algo que fala, pô, legal. Pra Frentex. O cara descobriu que energia nuclear, que não era segredo
na época poderia ser usado como arma dessa maneira e que isso seria um pavor na segunda metade desse século. Isso seria uma puta informação, mas nada disso é comprovável, né? Mas é muito do que a ficção científica faz, né? Quantas tecnologias Star Trek lançou aí enquanto ele tava fazendo? Mas eu vou levantar uma bola aqui, mais pro lado do Believer, da possibilidade desse cara não ter viajado no tempo, mas ter viajado em outra dimensão. Na maionese. Na maionese. É uma possibilidade. Não posso negar. Porque a passagem na qual as pessoas ali teoricamente do futuro falam com ele sobre isso ser uma coisa recorrente, a sua mente transgredir o tempo, o espaço, transcender e parar em outro lugar, dá a entender não só que dá pra você viajar pro futuro, mas você viaja pro futuro de outra dimensão. E o problema de voltar é justamente você voltar pra sua dimensão, sacou? Esse é o problema, de saber de qual dimensão que você veio pra você voltar pro lugar certo. E essa ideia do Lucas é aquela que a gente comenta de vez em quando sobre dimensões paralelas, por exemplo, que ele não foi pro futuro, ele foi pra outra dimensão, que essa outra dimensão estava no equivalente ao tempo futuro do presente dele. Ela tem um time mismatch. Ela tá com o tempo deslocado, essa dimensão, né? Então é uma dimensão que tá um pouco mais adiantada. E Dark é alemão, hein, gente? Acho que Dark pegou inspiração do Paul e é isso. Sabe quem era alemão também? Ah! Exatamente. Gostaria muito de agradecer muitíssimo a participação dessas pessoas maravilhosas aqui com essa mesa do Balacobaco. Gente, obrigado, a live bombou. Muito obrigado pra todos vocês estarem aqui com a gente. Pra você que está escutando esse podcast, a gente falou que não acredita em algo que a pessoa acredita, ela fica chateada, ela fica, o mundo freak não é mais o mesmo. Agora é o mundo cético confidencial. Eu acho que faltou uma coisa importante nesse futuro aí, que ele tinha que descrever o elemento 115. Ah, não. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Se ele falar do elemento 115, eu falar, aí sim, fudeu. Agora eu acredito. Agora fudeu. Mas aí... Nostradamus previu. Eu também acho. Baba Vanga também. Tá lá na Baba Vanga sobre o elemento 115. Tá lá. Vou escrever isso aí sobre a Baba Vanga em breve. Queria aproveitar que a gente tá no final, Andrei. E no último Aconteceu Comigo, eu prometi um beijo pros ouvintes que trouxessem uma informação que a gente precisava. Mandar um beijo aqui pra Alina e pro Iago Barbosa, que foram lá nos comentários e trouxeram a informação lá do que eu pedi no Aconteceu Comigo 36. Valeu, Aline. Valeu, Iago. Beijão pra vocês. Tá bom. Fica o beijo aí. Fica o beijo pra vocês aí. Sintam-se beijados por essa boca maravilhosa. Gente, é isso e aquilo. Não olhem para trás. Mentira, será que é bom mesmo? Porque parece muito caça-níquel, hein? É um pouquinho, mas é bom. Ah, mas é bom. A franquia do Toy Story é legal. Não é tipo Procurando Nemo 2, que é caça-níquel total, assim. É bom. Que filme excelente. Mudar o ponto agora do podcast. Procurando Nemo 2 é tão bom quanto um, talvez melhor. Nossa, puta, não. Vai embora. Não quero Vamos mais. falar de Pergunta às Shrek. crianças. O meu filho prefere o 2. Então Shrek ele tá certo, ganha- porque o filme é pra criança, então ele tá certo. Vocês têm que ver que Shrek ganha de todo mundo. Ponto. Shrek 2. Shrek 2 ganha de todo. Shrek 2. Melhor Shrek que tem. Ganha é de Shrek todo 2. mundo. A cara do Rafael. A galera tá perguntando se eu fui diagnosticado com TDAH e eu recebi uma especialista em TDAH no Pode Isso e ela foi falando mais da doença, assim, eu check. Ah, não, porque isso daqui é sintoma, check. Isso daqui não sei o que é sintoma, check. Vambora. Bota pra gravar aqui. Que nervoso que deu. Ah, mas você vai querer ir num especialista pra ver ou você vai deixar de lado? Não, você não tem o problema se você não for diagnosticado com Ei, meu Jesus Cristo. Você já viu alguém morrer sem ir pro hospital? O problema é estar no hospital. A pessoa vai lá e morre. Ai, caralho, as ideias erradas. Vou procurar problema, ô. O cara tá com quase 30 anos. Não mudou nada. Vai fazer isso agora. Pô, quando eu tinha 10 anos, eu tava em idade de aprendizagem, agora é idade de desaprendizagem só. Cada ano eu fico mais burro, é isso. Ai, Lucas, ai. Meu Deus. mundofreak.com.br